Olá! Boas-vindas a mais uma das nossas análises. Hoje a gente vai fazer uma viagem direto para o coração da máquina governamental brasileira. Nós vamos explorar uma espécie de cabo de guerra constante e, convenhamos, bem tenso. De um lado, a urgência de modernizar as compras do governo, fazer a coisa andar rápido, do outro, a barreira super necessária da burocracia, que está ali justamente para evitar desvios. O que sai dessa dinâmica é um retrato complexo, mas muito revelador, de como o dinheiro público é gerenciado de norte a sul do país. Para a gente entender como tudo isso se conecta e formar uma visão nacional, a nossa pauta está dividida em 4 partes bem diretas: inovação nas compras públicas, o peso da burocracia, fiscalização e combate a fraudes e, fechando o raciocínio, o futuro da governança. Vamos lá? Certo, vamos direto ao ponto. Parte 1, inovação nas compras públicas. E a gente começa pelo esforço tanto federal quanto estadual em busca de eficiência. O governo federal, ali através do Ministério da Gestão e da Inovação, está puxando uma modernização pesada. A grande aposta do momento é o SICOMPS, o Sistema de Compras Expressas. A ideia por trás disso é genial na sua simplicidade. Criar um ambiente digital onde plataformas públicas e privadas finalmente consigam conversar. A meta é usar o que a sociedade já sabe para comprar coisas do dia a dia de um jeito muito mais rápido, fugindo daquela lentidão crônica que a gente já conhece. Basicamente, é a nova legislação escancarando as portas para a transformação digital. E olha que interessante, esse movimento não fica só lá nas grandes estruturas de Brasília, ele está chegando com força nos municípios. Em Alagoas, por exemplo, a Associação dos Municípios Alagoanos fez uma parceria com a Confederação Nacional de Municípios para lançar um novo sistema. O foco aqui é muito certeiro, dar suporte para as prefeituras pequenas e médias, porque se a gente pensar bem, enquanto as capitais têm equipes de TI gigantescas, as cidades menores precisam de soluções que já cheguem prontas, sabe? Para não ficarem para trás nessa corrida tecnológica. Agora, de nada adianta o melhor sistema do mundo se quem vai usar não sabe como, né? E é aí que o estado do Acre está sendo muito estratégico. Eles estão oferecendo cursos online de capacitação para servidores de todos os seus 22 municípios. É um treinamento que pega na mão do servidor e guia por aquelas etapas mais densas do sistema. Coisas como o estudo técnico preliminar, o termo de referência, a documentação de formalização da demanda, que é, no fim das contas, a papelada que justifica tintim por tintim o que o governo está comprando. Isso garante que a base técnica do Estado inteiro esteja preparada, englobando até o uso correto de assinaturas digitais. Bom, mas a gente precisa fazer uma pausa aqui para uma reflexão super importante. A máquina pública tem que girar, certo? Mas e quando o excesso de rigor burocrático acaba travando tudo, o que acontece na prática? Isso leva a gente direto para a nossa segunda sessão, o peso da burocracia e como ela afeta obras que são cruciais para a população. Para entender essa corda bamba das exigências financeiras, olha só esse contraste. De um lado, lá em Mato Grosso, a licitação para construir um túnel super urgente na MT-251 simplesmente travou. O consórcio interessado foi inabilitado porque não atingiu o índice de liquidez geral, que é meio que uma nota de saúde financeira no papel. Qual foi o resultado? O processo volta para a estaca zero e quem precisa da estrada fica esperando. Em contrapartida, a gente tem uma decisão recente do Tribunal de Contas do Paraná dizendo justamente que essas regras financeiras não podem ser genéricas. Se o governo vai exigir um índice, isso tem que vir acompanhado de um estudo técnico de mercado real. Porque, ironicamente, se você exige índices absurdos sem justificativa, você esponta as empresas, restringe a concorrência e quem sai perdendo é a própria administração pública. Com esses gargalos bem claros, a gente entra na parte 3, fiscalização e combate a fraudes. O que acontece quando o controle precisa agir? O que mais chama atenção nessa área é a velocidade da resposta institucional quando as coisas saem dos trilhos. Um exemplo prático disso aconteceu na Paraíba, após a Polícia Federal deflagrar a Operação Viga Mestra para apurar supostas fraudes. A Prefeitura da cidade de Desterro não esperou ter acesso a todos os processos sigilosos. Para proteger o dinheiro público, eles tomaram medidas imediatas e super duras. Numa sequência muito rápida, a gestão suspendeu pagamentos para as empresas investigadas, revogou licitações que estavam rolando, proibiu a assinatura de novos contratos e mandou preservar tudo quanto é documento físico e eletrônico. É exatamente assim que o botão de emergência da máquina pública deve funcionar. Agora, para colocar as coisas em perspectiva, olha o tamanho do desafio financeiro. 21 milhões e meio de reais. Esse é o valor gigantesco de uma licitação conduzida por um consórcio intermunicipal no Mato Grosso, que atualmente está sob a lupa do Tribunal de Contas do Estado. É muito dinheiro envolvido num único processo. Mas por que o tribunal interveio nesse contrato milionário?
basicamente para barrar o excesso de formalismo. O edital jogou um monte de serviços num mote único, sem dividir nada, e colocou umas exigências técnicas lá no teto. Além disso, exigiram uma prova de conceito, a famosa POC, sem uma justificativa clara, que é tipo exigir um test drive hipercomplexo antes de assinar o contrato. Quando você soma tudo isso, o edital acaba criando uma barreira invisível, onde só as empresas gigantes conseguem passar. E isso mata a competitividade que a lei exige, impedindo o governo de conseguir preços melhores. Para amarrar tudo que a gente viu até aqui, vamos para a nossa última sessão: o futuro da governança e como a gestão pública está se profissionalizando. 7. Esse número parece pequeno, mas tem um peso enorme. É a quantidade de artigos científicos diferentes que a Secretaria de Educação do Espírito Santo apresentou de uma vez no Congresso CONSAD, que é um dos eventos mais prestigiados sobre gestão pública nacional. Essa visão muda totalmente o jogo. Ela mostra que administrar recursos e fazer compras públicas não é só bater carimbo e preencher formulário. A gente está falando de ciência aplicada, baseada em dados, estudos e na capacidade técnica de quem está lá dentro. É uma mudança de mentalidade fantástica, que aposta no servidor público para criar soluções reais e, de quebra, fecha a porta para a ineficiência e para as fraudes. E para fechar nossa análise de hoje, fica aqui uma reflexão que a gente não pode ignorar. Da nuvem de compras expressas até os treinamentos digitais, a tecnologia está pisando no acelerador das compras do Estado. E isso é ótimo, mas o grande dilema continua. Como é que os órgãos de controle, a transparência e a própria sociedade vão conseguir acompanhar esse ritmo? A gente precisa garantir que as ferramentas de fiscalização se tornem tão ágeis, tecnológicas e inteligentes quanto os sistemas que liberam os gastos. É essa fronteira que vai definir se o nosso dinheiro está de fato seguro daqui para frente. Foi muito bacana fazer essa imersão com vocês e com certeza tem muita coisa para se acompanhar de perto a partir daqui. Até a próxima!